Olá, o meu nome é Ana, tenho 22 anos e sou de Lisboa. Olá, sou o Leandro, tenho 31 anos, sou de Lisboa, concluí o ATPL no IFA e agora estou a fazer o Type Rating da A320. A minha primeira interação com o mundo da aviação foi num voo da Madeira para Lisboa, ter a oportunidade de aterrar no cockpit à noite e a partir daí fiquei com o bichinho. A interação com o mundo da aviação, para além dos voos que fiz em férias, foi um exercício em conjunto com a Força Aérea, que eu tive no Exército, e nesse exercício, mais propriamente, na altura foi com um helicóptero e senti ali uma empatia grande em manusear máquinas e sentir o controle de alguma coisa, e aí é que me fez a despertar o interesse pela aviação. Um Type Rating é uma especialização num avião específico, neste caso no Airbus 320. Há de vários aviões e quando acabam por entrar numa companhia é obrigatório. Neste caso eu escolhi o A320 porque as companhias onde eu me vejo mais a trabalhar, especialmente aqui na Europa, é o avião que utilizam mais. Eu escolhi o A320 porque acho um avião fantástico, bastante inteligente. Tem sistemas muito inteligentes, como o Fly-by-Wire, que nos ajuda imenso na nossa navegação. Apesar de eu também gostar de sentir um avião, como os nossos pequenos Cessnas, acho que este avião, a nível comercial, está muito à frente de outros rivais. O IFA em questão, a preparação para o futuro. No ATPL não senti muito. Também tivemos situações adversas, neste caso foi a pandemia, mas no Type Rating estou a sentir um grande acompanhamento por parte de toda a equipa de instrutores e estou feliz. Depois da ATPL decidi fazer o Type porque, como está o mundo da aviação atualmente, está em crescimento, é muito difícil conseguir emprego só com o ATPL. Eu própria não me sentia preparada para um assessment, mas sinto que depois de acabar o Type já vou ter outras skills, outra capacidade para ir a um assessment e passar e assim ingressar numa companhia. Hoje em dia é mais complicado arranjar emprego numa companhia sem o Type Rating, porque as companhias procuram pilotos cada vez mais especializados e melhor bem preparados, então sinto que ao fazer o Type aqui no IFA vou sentir-me mais preparada e ter mais benefícios. Se é um investimento importante, é sempre importante, porque é mais uma formação que eu tenho que ter, e o Type Rating neste caso é uma coisa obrigatória que temos que fazer nas companhias. Eu sei que nem todos têm a capacidade, neste caso a capacidade financeira para o fazer, como muitos colegas meus, e eu felizmente tive e aproveitei para fazer já, em vez de fazer numa companhia, mas é sempre uma mais-valia, qualquer tipo de formação é sempre uma mais-valia para o nosso currículo. No Type tivemos 2 semanas de estudo autónomo online, onde aprendemos mais sobre os sistemas da aeronave. Depois passámos por uma semana de aulas teóricas em que tivemos disciplinas como Adverse Weather Operations, Mass and Balance and Performance e muitas horas também de procedimentos de cockpit. Agora estamos numa semana de estudo autónomo de Cockpit Procedures, treinamos os procedimentos de cockpit com o nosso parelha e depois passamos então para as sessões de simulador, que são 40 horas de simulador, 10 sessões, em que a última é um skill test. Para nos prepararmos para o Type Rating, utilizamos o FCOM, o FCTM, outros documentos também importantes, e fazemos muitos voos de cadeira com recurso aos mock-ups. Os mock-ups ajudam-nos porque a seguir aos simuladores são o mais parecido que temos ao avião, então ajudam-nos a estudar, porque nos dão uma imagem mental de onde são os botões e a criar uma memória muscular de todos os procedimentos. A próxima fase do Type são os simuladores, feitos cá em Portugal, são sessões de 4 horas, mais 2 de briefing e debriefing. As 4 primeiras sessões são em Fixed Base Simulator e as últimas 6 são em Full Flight Simulator. No dia do Base Training acho que me vou sentir muito nervosa porque, apesar de não ter 180 passageiros lá atrás, é uma grande responsabilidade pilotar um avião tão grande e é basicamente a última etapa antes de realizar um assessment para uma companhia e começar a trabalhar como piloto. No dia do Base Flight, espero estar bastante motivado e contente. Espero também estar pouco nervoso, vou-me preparar para ficar pouco nervoso e espero desfrutar
Eu acho que nessa altura que eu manusear um A320, acho que aí sim vou começar a sentir-me mais piloto. Eu, para este type rating, tenho preparado, juntamente com a minha parelha, temos estado todos os dias a treinar as horas que conseguimos e treinar o máximo de vezes possível, que eu acho que é o segredo, é treinar o máximo possível para depois tornar-se mais fácil nas partes decisivas, neste caso na parte final dos simuladores, nos exames, que acho que aí é a parte mais desafiante a nível de stress, onde vai aparecer a parte do CRM, que é a parte que eu tenho que desenvolver com a minha parelha, que não estamos muito habituados a isso, que é trabalharmos em conjunto, um como comandante, outro como copiloto, e haver várias sessões que temos, por exemplo, um piloto incapacitado e temos que fazer tudo sozinhos ou conseguir estarmos em sintonia ao voo todo, que às vezes não é fácil. A parte mais difícil no type rating até agora tem sido a quantidade enorme de informação que temos a absorver até começarmos as sessões de simulador. O porquê de eu escolher o type rating no IF e não noutras escolas? Eu comparei com outras escolas e o que me fez fazer no IFA e não noutras escolas foi o facto de ter aulas presenciais que me ajudou e a dar-me os inputs certos, porque o type é um curso em pouco tempo e se não tivermos os inputs certos perdemos com muitas coisas cá no curso e não nos focamos no essencial. Então, depois de ter terminado as aulas presenciais, tive a certeza que foi a melhor escolha que podia ter feito, porque tive aulas presenciais com comandantes com mais de 30 anos de experiência e eles deram-me e continuam a dar os inputs certos para ter um type rating com sucesso. Quando terminar o type, a minha expectativa é conseguir ingressar numa companhia aérea e expectativas para o futuro daqui a 5 anos, sendo otimista, talvez esteja a subir ao comando de uma companhia, passando para a parte de comandante, mas principalmente tanto estável e feliz numa companhia. Daqui a 5 anos gostava de já estar a trabalhar numa companhia, com um emprego estável, a acumular horas de voo e a desfrutar desta profissão tão bonita e que tanto me fascina. No futuro, não sei se serei obrigada a ter que tirar outro type, mas se pudesse escolher, manter-me-ia sempre no Airbus, neste caso no A320, e vou candidatar-me sempre a companhias onde possa manter-me neste avião. Se gostava de tirar um type rating, um segundo type rating, primeiro gostava de explorar a Airbus. Gostava, para mim, chegar ao topo, que para mim é o A380, gostava de explorar essa parte até chegar ao A380 e depois sim, se calhar, gostava de tirar um type na parte mais privada, nos jatos, como um Global ou um Citation. O próximo passo a seguir ao type rating é concorrer a companhias que eu tenho preferência. Se essas companhias não corresponderem às características que eles precisam, aí sim tenho que me adaptar e procurar outras companhias, mesmo fora da Europa. Em relação ao online training, eu não me importava de fazer em Espanha. Gosto de Espanha, por isso não me importava. Se não for em Espanha, pode ser na Europa ou noutro sítio qualquer do mundo. Digo outro sítio qualquer do mundo porque quando entrei no mundo da aviação, mentalizei-me que posso ter preferências, mas temos que adaptar muito, pelo menos na parte inicial temos que ser mais versáteis e aceitar um emprego, nem que seja longe da nossa família e dos nossos amigos, da nossa área de conforto. Assim que completar o type rating, o objetivo é candidatar-me a todas as companhias com as quais me vejo a trabalhar e no período de 1 ano conseguir emprego. A nível de line training, preferia ficar em Portugal, mas sei que pode não ser uma possibilidade, então preferia qualquer outro país dentro da Europa. As qualidades que eu acho que me tornam ou irão tornar um piloto de sucesso neste momento, acho que é se calhar alguma bagagem que eu tenho, alguma experiência em situações adversas onde tive que manter a calma, e acho que na profissão de piloto é uma profissão que estamos expostos a um elevado nível de stress. Eu acho que com essa bagagem vou conseguir, ou espero conseguir, suportar um pouco mais esse stress. A maior dificuldade
que eu vejo na profissão de como piloto, não sei se considero uma dificuldade, é que temos que estar sempre atualizados e tendo um estudo ativo quase todas as semanas ou mesmo todos os dias, porque é um trabalho muito exigente, com muita responsabilidade, e ao longo do tempo há muitas coisas que mudam e temos de estar sempre atualizados. Um conselho para os futuros pilotos ou estudantes ou amantes da aviação que queiram ingressar aqui no mundo da aviação, pelo menos eu tinha uma impressão errada ou não tão correta neste caso, que pensava que a aviação era para pessoas subdotadas, e não é apenas para pessoas resilientes e esforçadas. Eu tenho visto ao longo da minha curta carreira que as pessoas esforçadas e resilientes vão muito mais longe do que uma pessoa que tem mais capacidades, mas não se esforça. Aos futuros pilotos, não desistam, peçam ajuda sempre que precisarem e sigam os vossos sonhos, porque no fim todo o esforço é recompensado.